Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos, a palavra de Deus no dia de hoje está lá no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 21 em diante. A palavra inicia dizendo assim: dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se, o mesmo discípulo sobre o peito de Jesus interrogou-o: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebecido. Em seguida, molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele e Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faze-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera. Pois como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava: compra aquilo de que temos necessidade para a festa. Ou, dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair. Era noite. Jesus disse aos discípulos: dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, a palavra hoje ela é muito forte para nós, porque vai falar justamente daquele que realmente traiu Jesus. Daquele que estava com Jesus, mas o coração dele estava em outra dimensão. O coração dele não estava ali. Teve uma outra passagem, umas semanas atrás, que dizia assim: aonde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. O coração de Judas não estava ali. Ele só estava de corpo, mas o coração dele, a intenção dele era outra. É interessante que a palavra vai dizer que Jesus alerta: olha, um de vocês vão me trair. E aí a palavra vai dizer que um dos discípulos que Jesus amava estava à mesa, reclinado no peito de Jesus. Esse discípulo que era João, o discípulo mais jovem, mas era o discípulo que Jesus mais amava, porque ele estava perto de Jesus, estava reclinado no peito de Jesus. E hoje eu e você somos chamados a reclinar a nossa vida, o nosso coração no peito do coração misericordioso de Jesus. É só lá, no coração de Jesus e também no coração da Virgem Maria, é que nós estaremos guardados dos ataques satânicos. O inimigo ele veio para roubar, para matar, para destruir. E muitas vezes o inimigo quer colocar em mim e na sua vida pensamentos, palavras, atos e atitudes para nós trairmos Jesus. Quantas vezes traímos Jesus quando nós optamos pelo pecado, quando nós optamos por outras situações, quando muitas vezes o inimigo vai dando sugestões para nós decidirmos para fazer aquilo que não é do agrado de Deus. Então, a palavra de hoje vai dizer justamente isso, né? Que tenhamos cuidado para não trairmos o nosso mestre. E a palavra vai dizer ainda que quando Judas ele recebe o bocado do pão, Satanás entra dentro dele e ele sai para trair Jesus. E lá no versículo 30 vai dizer assim: e Judas apressou-se em sair, e era noite. Era um momento que as trevas realmente ali estavam realmente felizes. Era um momento que o demônio realmente estava ali, fazendo festa. Agora a gente destrói este Jesus Cristo. E o Judas, ele simplesmente foi um instrumento. Um instrumento do inimigo para quê? Para fazer a vontade do mal, não a vontade de Deus. Porém, Deus ele ressuscita Jesus. Depois de todo o processo de cruz, o Senhor ele vai ressuscitar. Mas a palavra ainda, Jesus deixa um mandamento para nós: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. As pessoas só vão acreditar em Jesus, irmãos, se nós amarmos verdadeiramente, perdoarmos verdadeiramente. E esse é o chamado de Jesus, o chamado evangélico, que nós amemos e que nós perdoemos. Então hoje a palavra fala de duas palavrinhas: traição e amor. O amor é a identidade do cristão. Guarde isso. O amor é a identidade do cristão. Que hoje tomemos a decisão de amar e perdoar.
No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.